Salve, gangue! Rossato na voz, falando com vocês. Então, bora começar esse novo projeto aqui, que vocês não estão entendendo nada e eu também. Então, eu queria falar, antes de a gente explicar o porquê do nome desse podcast, eu queria falar que nós começou com tudo. Já tem vinheta, já tem tudo e, inclusive, temos alguns convidados, né? Podem se apresentar, por favor, começando por ali, ó. Vocês não estão vendo, mas é por ali. Isa Marinho. Felipe. Felipe o quê, pô? Felipe Luciano Damasceno. Obrigado. Quantos anos? 17 anos. Parabéns, mano. Aí. Pode Mônica. falar? Mônica. É isso, então esses são nossos convidados de hoje. E agora eu queria saber o porquê que esse projeto se chama Alfa, né? Bom, esse projeto se chama Alfa porque quando a gente estava decidindo na nossa reunião, a gente estava buscando um nome que fizesse sentido pro que a gente quisesse passar. A gente quer, através desse podcast, ajudar vocês a mudarem de vida, tipo, sair desse lugar cômodo que vocês estão e se transformarem. Por isso que a gente usou a palavra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, que significa início. O início da sua transformação, o início da sua busca pela sua resiliência para continuar servindo. Aí sim, agora que tá explicado o porquê do Alfa, né? A gente pode começar a explicar também o porquê desse tema, né? Parei de rezar e olha no que deu, né? Muito clickbait, né? Eu sei. Muito youtuber, Muito né? youtuber. Mas o que vocês acham? Por que a gente escolheu esse tema? Porque no momento que a gente tá vivendo, no que a gente tá passando, é muito difícil a gente encontrar um norte, é muito difícil porque já era difícil antes, já era difícil a gente conseguir conciliar a nossa vida de fora com a vida de oração. Então esse tema foi escolhido pra a gente rever qual é o nosso centro e focar nisso, focar na nossa vida de oração e focar em Cristo. Isso mesmo, acho que a proposta é a gente tentar encontrar o porquê que a gente tá... Por que a gente parou de rezar? Por que a gente parou, tipo, de ter aquela força na oração que a gente tinha quando tinha gangue todo sábado? Por que você parou de rezar na sua casa? Acho que esse é o propósito desse podcast, a gente parar e refletir um pouco sobre o que a gente tá fazendo da nossa vida. Eu acho que é isso mesmo, mas antes da gente entrar nessa discussão de por que eles pararam, né? Eu acho que é importante a gente falar o porquê que também a gente parou, né? Porque apesar da gente estar nesse podcast, a gente não tá aqui por causa que a gente é melhor que ninguém, mas justamente porque a gente tá passando pela mesma coisa, né? Sim. Então aí como que tá a vida de vocês? A minha tá bem turbulenta, mas vou deixar vocês falar primeiro. Bom, no começo da quarentena, como eu tava... Acho que não só eu, como todo mundo tava meio perdido, né? A gente não sabia quanto tempo ia durar, o que era isso de ficar em casa, de ficar afastado de tudo. Então, não afetou tanto a minha rotina de oração no começo. Mas depois de uns 2, 3 meses, eu comecei a simplesmente parar. Eu não lembrava de fazer minha oração. Eu não sentia nenhuma vontade de ler a Bíblia, de rezar o terço. Tanto que eu fiquei umas 2, 3 semanas sem fazer nada, sem rezar, sem nada. E daí depois eu lembrei de uma pregação que eu já escutei na gangue, que a pessoa falava assim que quando você não souber o que rezar, quando você não tiver com vontade de rezar, tipo, espontâneo, de conversar com Deus, você faz as orações prontas, que foi o que eu usei. Daí eu rezava o terço, tipo, não o terço inteiro, porque eu também não tava nesse pique de rezar o terço inteiro, né? Daí eu rezava, tipo, uma dezena por dia, ou uma dezena por semana, tinha vez, e tentava acompanhar a missa que passava pelo Facebook. E daí eu fui voltando aos poucos. Não estou 100%, mas estou voltando, estou no caminho. E como o Felipe disse, também no começo pra mim não teve muita diferença, porque como era uma coisa nova, a gente achou que ia acabar rápido essa quarentena, então eu foquei, eu continuei e fui levando. Mas depois de um tempo é muito difícil você continuar com isso, vendo tudo que está acontecendo no mundo, vendo tudo que as pessoas estão passando. Aí eu também desanimei, eu também parei. Teve uma época que eu parei com tudo. Só que fiquei um bom tempo. Sem chorar, pô. Sem chorar. E depois eu tive que voltar. Eu procurei a confissão, procurei ver a missa online. Aí eu acompanhava as lives dos acólitos rezando o Terço da Misericórdia. E aí foi voltando, só que ainda hoje eu encontro muito desafio e é muito difícil voltar a ser como era antes. No começo da quarentena também foi bem assim.
tava no embalo, então o sentimento tava recente, aí foi parando e eu fui, pra não cair de vez, eu me lembrei dos momentos que eu já passei, dos sentimentos que eu já vivi e o que eu não queria perder. Então, aos poucos, acompanhando as lives, os terços, a gente vai voltando à rotina normal. Aí sim. Pra mim, eu acho que foi mais ou menos um pouco disso tudo, mas foi bem diferente por causa que enquanto eu tava tendo missa gravada, eu ainda tava continuando indo lá pra ajudar, né? Seja na música, seja falando na música, né? Como eu já falei. E também os acordes. Isso, fugiu o nome, pô. Esqueci dos acordes. Os católicos, Perdão aí quem tá vendo. Os católicos não, pô. Respeito. Deu um branco, velho. Tá louco. Mas, então eu sempre estive lá, né? Mas engraçado, né? Que mesmo estando lá, a questão de não ser a mesma coisa, o sentimento era diferente. Então, pode dizer que deu uma caída muito, né? Parece que quando você tá lá servindo, quando você tá rezando sozinho, não é o mesmo sentimento de estar com todo mundo, sabe? Não tem aquele sentimento de parecer que tem mais força. Daí eu, pelo menos, me sentia muito impotente quando eu tava rezando sozinho. Tem algo faltando, né? Sim, tipo, parecia que aquela fraternidade que a gente tinha dentro do grupo, dentro da missa, dentro da igreja, parece que, tipo, do nada sumiu, do nada acabou. E daí ficou tudo, tipo, ficou tão perdido e tal, e daí eu fiquei tipo, nossa, meu Deus, que saudade. O que rolou nessa quarentena? Eu acho que é muito disso mesmo, saca? Mas eu acho que deveria ser ao contrário, é isso que eu acho ruim, sabe? Que onde que a gente tá sozinho no nosso secreto, que deveria ser o mais forte com Deus, às vezes a gente precisa de ter alguém lá com a gente, porque senão parece que não flui, saca? Sim, eu parei muito pra refletir porque eu pensava que eu pensava que eu conseguia me encontrar sozinho, que eu não precisava da ajuda de ninguém. Mas, tipo, depois que realmente não tinha como pedir ajuda de ninguém, eu fiquei muito, tipo, e agora? O que eu faço? Tipo, eu achava que eu conseguia, mas e agora? O que eu faço? Pra onde eu corro? Pra onde eu vou? Pra onde eu ia? Então, mas falando disso, me lembrou de uma coisa que a gente sempre, as pessoas costumam falar, né? Ah, eu não preciso ir na igreja pra falar com Deus. Ah, eu não preciso ser isso, preciso ser aquilo. Eu não preciso ir na igreja católica, não preciso ir na missa uma vez por semana, olha lá. Aí você percebe a saudade a falta de uma que faz. missa. Falta que faz você estar lá Aí ajoelhado você começa a perante dar valor. Cristo. Muito valor. Que realmente, né, quando você tá com as pessoas buscando a mesma coisa que você, é muito mais fácil alcançar esse objetivo, né? Mas quando você tá ali sozinho, você tem que fazer por você mesmo, você começa a parar e pensar que talvez você não seja tão autossuficiente como você pensava que você era, né? E quando você se encontra sozinho, tendo que levar tudo isso, você começa a duvidar da sua própria capacidade. Você começa a duvidar, tipo, ai, será que eu vou conseguir? Será que apenas a minha oração sozinha vai bastar? Porque você estava acostumado, todos nós estávamos acostumados a ter muita gente ao nosso redor, rezar com muita gente, a missa cheia. Aí do nada você se encontra sozinho, tendo que fazer por você o que você fazia com as outras pessoas. É, tipo, a gente tava junto, cada um rezava a sua oração e a gente achava que aquilo era... Não, eu tô rezando a minha oração, o Rossato tá na dele, a Mônica na dela, a Isadora na dela. Mas daí você percebe que não, que todas as orações elas estavam conectadas. Tipo, o tempo inteiro elas sempre foram conectadas. A gente nunca esteve sozinho, mesmo que tivesse em grupo. A gente nunca rezou só a gente. Sempre tinha um rezando junto com o outro, um pedindo a mesma coisa que o outro. Uma música acompanhando, uma voz do seu lado. Nossa, que falta de uma música no momento de oração, hein? Verdade, eu tento tocar aqui e rezar ao mesmo tempo não dá, não. Não vai. Pelo menos você sabe tocar. É, já é alguma coisa. E é até como diz na Bíblia, né? Porque não basta você chegar ao céu. Você tem que levar os seus irmãos junto com você. O que adianta ficar no céu lá sozinho? Não tem graça, pô. Pô, como que a gente vai zoar as pessoas? Vai zoar sozinho? Vai se zoar quem? no espelho? É, mano, eu acho que... E o problema disso tudo, né, quando a gente começa a se sentir incapaz de rezar sozinho, né, também a gente acaba esquecendo, né, que Deus fundou uma igreja. Se ele fundou a igreja, é pra gente usar a igreja, pô, não é pra gente ficar sozinho. Pra alguma coisa ela serve, né? Ele quis 12 porque ele não queria estar sozinho, pô, tá tirando? Senão ele pegava e ia sozinho, né, mano, queria os 12. Realmente, se Deus fundou a igreja, quem somos nós pra não dar valor da continuidade a ela, né? Exatamente. E o problema, tipo, dessa se sentir impotente, de não se sentir capaz, isso, essa palavra, se não se sentir capaz,
quando você... Aconteceu muito comigo, saca? De eu falar com Deus, tipo, achar que, na verdade, era Deus que não tava falando comigo. Nessa quarentena você escuta as pessoas falando, por que Deus fez isso na quarentena? Por que Deus soltou esse vírus? E, tipo, eu acho que, na verdade, se a gente for refletir, não foi Deus, saca? Tipo, Deus não foi lá comer um morcego, porra. Alguém comeu, tá ligado? Tipo, a gente tem que parar de culpar Deus e realmente entender que Ele deu a liberdade pra gente, Ele deu a liberdade de você querer rezar sozinho na sua casa, de fugir, saca? Disso tudo que Ele preparou pra gente. Mas, tipo, Ele respeita essa liberdade, mesmo você fazendo algo que talvez te afaste de Deus, mesmo você achando que tá chegando mais próximo, né? Realmente. E eu fico muito imaginando que, tipo, a gente sempre comenta, nossa, tô pedindo pra Deus pra isso passar logo, pra isso acabar. Mas eu fico pensando, a gente tá realmente pedindo ou a gente só tá falando da boca pra fora? Tipo, a gente tá colocando realmente nas nossas orações, Deus, por favor, para com isso, ajuda a gente a sair dessa. Ou a gente só tá tipo, não, não aguento Acaba mais, logo. Deus, ajuda aqui, Preciso o ir pra alecrim uma dourado. festa, ver meus amigos. Exatamente isso. Tipo, qual que é o propósito Propósito. da gente tá pedindo isso? A gente tá pedindo só pra que acabe logo, pra gente poder voltar a viver como era antes, saca? Pra gente poder voltar pros rolezinhos, pra gente poder voltar a sair, abraçar os amigos? Ou a gente tá pedindo pra acabar logo porque realmente a A gente gente... quer voltar pra perto dele, pra... Sim. E porque, tipo, você vê muito pelas redes sociais que as pessoas estão, tipo... Até mesmo eu já falei bastante disso, que, tipo... Nossa, que saudade de uma festa com os meus amigos. Que saudade de conversar com os meus amigos. Nunca, mano. E a saudade da igreja? Como que anda? Tipo, dentro de mim eu parei pra me perguntar isso, quando eu tava sem rezar. E a saudade da igreja, onde que fica? A gente pode perceber isso também por conta da missa, né? Sim. Porque ela tava fechada e tava, tipo, o povo assistindo pela live e tal. Mas depois que abriu, tá ligado? Quem tá indo lá? Todo mundo reclamava, nossa, por que fechou as igrejas? Cadê a missa? Mas agora que a igreja tá aberta, a missa tá lá, cadê os fiéis? Cadê as pessoas indo procurar Jesus? Realmente, tipo, a missa, ela tá muito vazia. Lógico que a gente tá, tipo, tomando todos os cuidados, com menos pessoas, Rapaz, mas mesmo assim, não bota lota cuidado, a missa. E bota cuidado nisso, Nunca né? joguei tanto álcool em gel na minha vida. Nunca limpei Limpar os tanto banquinhos. banco. Nunca limpei tanto banco. Que a nova era de servir na igreja não é mais servir na festa junina, é servir limpando o banco. Eu fui, eu tava. Eu passei. Então, mas é isso, exatamente isso, saca? A gente passou por essa dificuldade, tipo, assim como nós passamos por diversas outras, mas a gente tá passando por essa, a gente viu que é difícil estar sozinho. E quando a gente tem a oportunidade de ir aos poucos e voltando, a gente não vai, saca? Mas, tipo, e se fosse pra um rolê? Será que a gente não ia? Isso que eu fico me perguntando. Se eu chamasse, ô, Mônica, bora rolezinho aí, pô. Pô, bora. Bora. Pós-quarentena de... Pós-quarentena. Pós-quarentena agora. 6 meses sem sair de casa, tá ligado? Se você fala pra sair, é lógico que a pessoa vai aceitar. E Agora, você- para ir Se na fosse missa... pra ir pra missa, bora pra missa? E você vê as pessoas postando nas redes sociais, foi na casa de um amigo, foi no aniversário. Mas e essa pessoa na missa? E Não, a essa- missa é perigoso, pô. Tem que A correr missa Ah, risco. não, a missa A corre missa tem muito coronavírus. risco, entendeu? Zerão lotado. A academia tá Jardim como? Botânico Estralando, lotado, né? academia, Não, mas e a missa? E daí eu fico pensando assim, as pessoas que se dizem de igreja, tipo, vivem tipo, postando foto em rolê, postando foto em festa, na casa do vô e da avó. Mas e postando foto da missa? Não divulga um aviso de missa, Não não divulga divulga uma uma missa. atividade que tá tendo. Tem missa online pelo Facebook da paróquia, acompanhando todo pelo domingo, Facebook. 10h30. Tá pegando no máximo 50 pessoas, mano. Você tá gravando lá e chega a dar um desânimo, velho. Cadê aquela... Na nossa paróquia, cabe mais de 1.000 pessoas. Cadê essas 1.000 pessoas na live? Aquelas 1.000 pessoas que iam lá na novena e ficavam, nossa, Maria, me ajuda, derrama suas graças sobre mim. Cadê você agora? Agradecendo ela por ainda estar vivo, por ainda estar aqui, depois Verdade. de 6 meses. Depois de todas as pessoas que morreram, você ainda tá vivo, você tá agradecendo isso? Enquanto tava tendo as adorações, quando a igreja tava fechada, os drive-thru, cadê você? Por que você não apareceu? Mas eu acho que, tipo, a gente também não pode ser... é hipócrita mesmo. Eu Sim. acho que é difícil, saca? A gente muito tem que difícil. reconhecer que pra gente também tá sendo difícil. A gente tá falando isso não, tipo, pra atacar. A gente tá realmente, falando não é isso, fácil. Porque é o que a gente, falando da é o que a gente gente. sente, saca? Porque eu não vou falar que eu não tô saindo de casa pra Sim. nada. Por exemplo, eu tô indo na academia também, mas eu tô indo nas missas quando dá, essas coisas. Então, eu acho importante a gente também, que nem fala aquela passagem, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Então, se dar pra César você consegue, por que pra Deus você não consegue, Sim. tipo, dar 1 hora do seu dia? Saca? A missa é uma... Se você for à missa durante a semana, tá valendo como uma missa de domingo.
É só você... Se você tá com medo por estar cheia no final de semana, 6:30 da tarde, todo dia tá tendo missa, tem adoração, confissão. Então, busca um horário que for melhor, busca um momento que for melhor pra você. E também, de final de semana, questão de lotado, não tá. Não mano. tá. Porque a gente tem 4 missas, é isso? Sim, 4 missas bem espalhadas e, tipo, tem missa que, tipo, tá nem na metade Missa do... das 5 horas só Não, vai quem tá 50 servindo. pessoas. Não tá nem na metade dos 30% permitido, saca? É um negócio assim. Eu acho que a questão de... Tipo, a gente reconhece, tá ligado? Que tá difícil, não sei o quê, e pensa pra dificuldade, lógico, é um bagulho global, saca? Não é qualquer dificuldade. Mas quantas dificuldades a gente já teve na nossa vida e a gente agiu da mesma forma, saca? A gente preferiu, em vez de superar elas, tipo, olhar pra elas e superar elas, a E gente aprender preferiu alguma coisa com ela. fugir da igreja, fugir de Deus tudo. e se achar que a gente podia encontrar tudo isso sozinho. Eu fico imaginando também que, tipo, realmente não é fácil a gente aqui falando de, por exemplo, por que a pessoa não tá indo na missa, da pessoa não tá indo na missa, e a pessoa às vezes se sente meio envergonhada, um pouco triste. Mas, tipo, tem outros jeitos de você voltar ao que era antes, essa intimidade que você tem com Deus. Você pode muito bem rezar na sua casa. Tem terço dos acólitos, tipo, acho que umas 3 vezes por semana eles estão rezando o terço. Tem várias Por mais lives. que não seja a mesma coisa, se você quiser colocar uma música, entrar no seu clima, no seu quarto. Ver uma pregação. Tem vários jeitos. No YouTube é cheio de pregações. Mano, a Cola de Deus é um exemplo. Tem um Se quiser monte ir de só pregação. então, fala exatamente sobre isso, pô. Me senti só no momento que eu te deixei. Ó, Ó, fazendo marketing, merchan, né? né? Ó, o marqueteiro. Deixa o like lá, se inscreve no canal. Mas eu acho que é muito isso, saca? A gente tem diversas dificuldades na vida e, tipo, se for analisar a vida dos santos, saca? Tipo, qual que é a diferença dos santos pra gente? Tipo, eles também pecavam, eles também faziam coisa errada. Você vai ver a vida dos santos, mano, tanto quanto é igualzinha a nossa. A única diferença é que quando eles pensaram em desistir, eles pararam e por falaram, Deus, eu não tô aguentando mais, e Deus... E se lembraram que eles não estavam sozinhos. Eles se sensibilizaram com o que Deus tinha que falar e não se sentiram, tipo, suficientes. No momento de dificuldade, eles buscaram a Deus e superaram essa dificuldade, encararam, saca? É o que eu falo, eles tomaram posse daquilo que a igreja sempre Toma posse, ensinou. Toma posse dessa passagem. Sabe quando o pregador fala, pega essa passagem e coloca na sua vida? Eu acho que foi isso que os santos fizeram. Exatamente. Porque eles olhavam, nossa, eu tô errando. Mas a igreja fala que isso é errado. Por que eu não posso testar não fazer mais isso? Pra ver o que isso pode trazer pra minha vida. E quando você começa a seguir o que a igreja ensina, tipo, dos caminhos certos, você percebe que é muito melhor e muito mais prazeroso viver a vida do jeito que a igreja ensina. E se quiser também um exemplo, né, tipo, a não ser dos santos, porque você fala, dos santos, é uma coisa que aconteceu depois da Bíblia, por exemplo. A gente tem exemplos na própria Bíblia, tá ligado? Se a gente for ler Elias, tipo, a rainha lá ia matar ele fugiu pro deserto, né, que tem a passagem lá, ele fugiu pro deserto e ele pediu pra Deus que não queria mais, mano. Ele queria, tipo, falou pra Deus levar a vida dele embora, que ele não aguentava mais. E depois disso, tipo, que ele falou pra Deus que não aguentava mais, tipo, ele falou com Deus. Eles teve a passagem lá, que é do terremoto, do vento, e ele sentiu Deus na brisa leve. Então ele reencontrou com Deus. Outro exemplo também é Jeremias, que era o cara que foi sonhado por Deus antes mesmo de nascer, tá ligado? E depois, quando ele falou, Deus, eu tô sendo caçoado por conta do seu nome, eu não aguento mais, eu vou parar com tudo. Naquele momento, Deus reconfortou o coração dele. Eu acho que o nosso problema tá, em vez de correr pros braços de Deus, a gente tá correndo pra nós mesmos, saca? Eu fico pensando que, tipo assim, que a gente vê na Bíblia e vê na história da Santa Igreja, a história de muitos santos e santas por aí, que tiveram histórias muito bonitas de superação. Mas eu também busquei procurar santos dentro da minha própria vida. Tipo, ao redor de mim e tal. E uma pessoa que eu levo muito como... Não como santa, mas como uma pessoa muito como um exemplo, uma inspiração. É a minha avó. Porque ela já perdeu inúmeras casas. Ela já quase ficou realmente sem teto. Teve que morar de favor. Ela não tinha um trabalho certo, definido. E mesmo assim, ela sempre rezou. E agora que ela não tá podendo fazer nada, porque ela não tá podendo sair de casa, mano, eu olho pra ela, geralmente, eu choro de vergonha. Ela acorda de manhã, ela assiste missa, ela assiste acho umas 4 missas por dia. Tem gente que não assiste uma. Tem gente que não assiste uma por semana, e a minha avó assiste 4 por dia. E ela passa o dia inteiro com o terço na mão. Ela reza o terço o dia inteiro. O dia inteiro. Você pode falar qualquer coisa dando errado, ela fala, nossa, tô entregando na mão de Deus. Tô entregando na mão de Deus. E depois de tanto tempo, ela tá conseguindo, tipo,
ter alguma base, sabe? Parar a vida dela, estabilizar a vida dela. Depois de tantos anos de oração, ela conseguiu alcançar aquilo que ela sempre pediu. Mas é porque ela nunca ficou só pedindo, só pedindo, só pedindo. Ela sempre agradecia. Ela agradecia pelo prato de comida que tava na frente dela. Se tinha comida só pros filhos dela, ela já agradecia por eles não estar passando fome. E eu levo isso muito como inspiração, tipo, de quão mal agradecido que eu sou. Tanto de coisa que eu tenho, tanto de oportunidade que eu tive, que ela nem passou perto de ter. Eu nunca passei 1% das dificuldades que ela passou. E mesmo assim, ela continua na oração, ela continua rezando o terço todo dia. Continua, assim, uma mulher muito forte na oração. E eu realmente, tipo, eu levo muito como inspiração ela, tipo, pra minha vida inteira. Eu sempre tive com inspiração. E foi a minha avó que ajudou a gente a estar dentro da igreja. Porque ela participava dos grupos bíblicos de reflexão. E ela sempre levava nós três, eu, a Júlia e o Luiz. E foi lá que a gente começou a tomar esse gosto pela leitura da palavra, pela reflexão, pela oração. E é por isso que hoje eu falo que se eu sou essa pessoa que eu sou em questão de igreja, em questão de oração, é graças à minha avó, ao exemplo que ela deu na minha vida de simplesmente fazer, de simplesmente rezar, simplesmente entregar tudo pra Cristo. Caraca. Calma aí. Escorreu uma lágrima. Deixa eu me recompor, pode ir. Como exemplo também, acho que a gente pode, ele falando de as pessoas próximas, acho que no grupo mesmo. Eu sei que ninguém é perfeito, todo mundo, mas todo mundo enfrenta assim, coisas que pensa em desistir, cansa. E eu penso nos mais velhos, porque eu tô no grupo há pouco tempo. E quantas vezes que eu já falei, poxa, não consigo mais, Vou desistir. não aguento mais. Eu vejo o povo que, Tá lá nossa, 8 anos, tá lá firme, Mano, você pode ter certeza, na cabeça daqueles que estão lá 8 anos, todo Nossa. dia passa, meu Deus, Sim. eu vou embora. Vou largar tudo, vou jogar tudo pro alto e não aguento mais, vou embora. Mas é sempre aquilo, né? Quando você aprende a colocar Cristo no centro da sua vida e no centro das suas decisões, fica, tipo, impossível você desistir. Porque, tipo, você tá lá, tipo, nossa, não aguento mais. Tal pessoa tá me estressando demais, não faz o que eu tô pedindo, não segue os meus conselhos. Mas eu falo, não, pera, vou parar e rezar e ver o que Deus acha disso. O que, tipo, Ele acha que eu tenho que fazer. E não só pra quem tá à frente, pra todo mundo. Tipo, pra onde que Deus quer que eu vá? Porque, tipo, a nossa vida já tá trilhada por Ele. A nossa vida já tá escrita por Ele. Quando você aceita o tempo de Deus, as coisas vão pra frente. Quando você aceita o que Ele tem pra te mostrar, quando você tem calma, paciência, Ele vai te guiar. E por mais que tenha sido difícil, por mais que o caminho que você esteja trilhando seja difícil, se você colocar Ele no centro e Ele trilhar a sua vida, deixar ser guiado, Ele vai te mostrar o caminho certo. É como diz aquele ditado, né? Aquele errado ditado, né? Que falam que Deus escreve por linhas tortas. Eu acho que ele escreve reto. Ele escreve reto, nós que é burro nem enxerga, tá ligado? Nós que tá meio dopadinho e vai assim, ó, de um lado pro outro, assim, ó. Fingir morto, não quero, hoje não. Sono, Não, você quer que eu vou pra lá? Hoje eu vou pra lá. Estão me chamando pro rolezinho na quarentena? Não, eu vou lá, vamos, Deus. bora. Outro dia eu vou na missa. Mano, mas eu acho que é muito isso, saca? Só que a gente tá falando muito dos exemplos dos outros, mas eu queria que a gente pensasse agora os exemplos desses milagres, dessas santidades na nossa vida, tá ligado? Porque quantas vezes, tipo, a gente pede um monte de coisa pra Deus e a gente não repara que nos mínimos detalhes Ele já trabalhou naquilo. Tipo, alguma coisa que a gente já pediu, Ele já tá trabalhando nisso, só que porque a gente tá cego em querer, Você não vê. a gente não vê que Ele já tá trabalhando na nossa vida, saca? Que, tipo, se você tá aqui hoje, se você tá escutando esse podcast, ou se você tá falando aqui hoje também nesse podcast, pra todos nós, no caso, Ele já tá trabalhando na nossa vida, saca? Porque se você tá aqui hoje, é porque alguma coisa no seu coração, Ele, tipo, te trouxe até aqui. Se você aguentou até essa altura do podcast, pode ter certeza que Deus vai Você prover é muito milagres. guerreiro. Se você não dormiu ainda... Mano, eu acho que é muito isso, saca? Tipo, dessa coisa de, tipo, Deus tá trabalhando a todo momento. A gente só precisa se sensibilizar pra entender o que Ele tá trabalhando. Eu não sei vocês, mas eu tinha muito isso de, tipo, pedir as coisas na oração e de não ver... de não conseguir enxergar os resultados. Desde que eu entrei no grupo em 2016, eu peço pra Deus me ajudar na minha oração. Desde o meu engangue eu pedi, tipo... Eu via, durante as adorações, eu via aquelas pessoas lá rezando, chorando, e eu lá com cara de tacho olhando pro Santíssimo, eu ficava tipo... O que eu tô fazendo aqui? Tipo, o que eu deveria estar fazendo alguma coisa a mais.
E é tipo, eu acho engraçado, né? Porque, tipo, normalmente as pessoas olham pra você e falam: ah, não, o Felipe é o cara do chão Lacatanga, né, velho? Eu acho isso. Eles só esquecem que o Felipe não tipo, foi assim o tempo inteiro. Eu fui Tipo, depois. as pessoas esquecem que tem uma pessoa ali atrás que passam pelas mesmas dificuldades que eles estão passando, São saca? 4 anos pedindo, rezando e correndo atrás de estar com a minha oração do jeito que ela tá. Por isso que eu falo que, tipo, as pessoas falam assim: nossa, eu queria ser 1% do que você é. Daí eu viro pra elas e falo assim: você vai ser 1% do que eu sou, você vai ser muito mais, você vai poder até ser 100%. Você só precisa esperar o seu tempo e correr atrás disso. Porque eu sempre pedi, nossa, eu quero muito, muito, muito que as pessoas consigam ver, através da minha oração, Cristo. Eu queria que, tipo, as pessoas sentissem, através de mim, Cristo, através da minha oração. Tem muitas aquelas pessoas que falam assim: ah, eu quero pregar e eu quero cantar e eu quero que as pessoas sintam Jesus através do meu canto, minha pregação. Mas primeiro você tá sentindo, tá ligado? Não tem como você transbordar algo que Aí você eu falava não tem. assim: nossa, eu também quero fazer isso, mas eu não sinto Jesus. Não que eu não, tipo, que não exista, mas é que eu não sinto tanto ele através das pregações, através da música. O tanto que eu sinto através da oração. Por isso que eu falei, eu posso pegar isso que eu sinto e dar continuidade a isso, dá pra passar para as outras pessoas. E foi isso que eu fiz, tipo, corri atrás de oração, e, mano, eu nem percebia. Eu fui me dar conta disso na hora que eu entrei no Ministério de Intercessão, tipo, 2019, ano passado. Que eu me dei conta de, tipo, eu consegui aquilo que eu tanto pedi. Só que eu tava tão cego nesse ciclo vicioso que eu não percebi aquilo que Deus tinha dado na minha vida. E quando eu entrei no ministério, eu chorava, acho que todo dia quando eu rezava, porque... Chorava? Chorava, mano. Chora ainda, né? Um pouquinho só, mano. Eu sou Felipe, eu não choro, que isso. Caiu Mas sem magra mancada. no meu cisco, né? Depois disso, eu só comecei a agradecer. Tipo, eu só tenho a agradecer por tudo que Deus me ajudou. Tipo, porque se eu tenho essa oração que eu tenho hoje, não é graças a mim, é graças a Deus. Eu acho muito isso, saca? Que, tipo, a gente costuma falar que Deus ama todo mundo, mas eu acho que não é isso, tá ligado? Deus ama cada um do jeito que cada um é. Por exemplo, você se sentiu amado através da oração. Eu acho que a Mônica e a Isadora se sentiram por outra coisa. Eu me senti mais por conta de uma música, talvez. Mas eu acho que, tipo, não é porque a gente tá lá na frente, por exemplo, no seu caso, rezando, tá ligado? Que a gente é perfeito. E a gente sabe que a gente não é perfeito. E é justamente aí que a gente tem que buscar mais e mais. Só deixa eu dar um corte aqui, que a produção mandou falar uma frase. Não é só de gangue que faz verão. A produção mandou aqui. E o que essa frase quer dizer pra vocês? Não é só de gangue que faz verão. A produção mandou, agora a gente lute pra entender, porque eu não Nossa, a faço gente ideia. ficou meio confuso Pera, aqui. repete. Não é só de gangue que faz verão? Não é só de gangue que faz verão. Vem verão. Não é só de gangue que faz verão? Eu acho que, tipo, não é só da gangue que a gente, tipo, Que a gente precisa viver, quer tá que a ligado? nossa oração se mantém. Antes que de a nossa vestir vida, uma geração. camisa da gangue, a gente tem que vestir a camisa de ser de Deus, né? Sim. A gente sempre pregou isso no grupo, a gente sempre tentou fazer com que as pessoas não rezassem só na gangue. Sim. Que elas tivessem que rezar também dentro da casa delas e que a gangue fosse só um complemento, entendeu? Um empurrãozinho ali que faltava. Um chutãozinho na Puxando bunda um ali. gancho com a quarentena, né? Tipo, a gente fala que hoje a gente não tá indo na missa, que hoje a gente tá fugindo dessas coisas, mas quantas vezes, tipo, antes mesmo a gente já não fazia isso, a gente ia só na gangue e tá bom, tá ligado? Sim. Nossa. Tá ligado? Tá ligado? Você tá ligado? Reflitam agora. Reflitam, a gente vai deixar aí uns 20 Momento minutos de de vocês Não. em silêncio, assim. Pô, besta. Mas eu acho que é isso, tá ligado? É essa a ideia que a gente que tinha, eu acho que é esse tema, tá ligado? Deixa eu parar de rezar. E eu acho que, tipo, a gente tem que parar pra pensar que depois que você escutar esse podcast, você não vai ajoelhar no chão do seu quarto e começar a rezar que nem você rezava na gangue. Isso não vai acontecer. Você tem que rezar mais. Não, tem é que eu que falo ser que, tipo, recriado, tem você que vai ser. ter que começar de novo, mano. Porque assim, é tipo quando você Aqui para é de só o fazer início, academia. entendeu? É só Você o ficou, início. por exemplo, 6 meses sem ir na academia. É como se nunca tivesse ido na Dá academia. trabalho. Agora você quer que volte e seu corpo esteja Você da mesma ficou forma 6 que você deixou. 6 meses sem rezar e você quer voltar na mesma intimidade. Pô, mas nós tem que Acho lembrar isso que é tem bem aquela possível. memória muscular, né? Você já sabe o caminho, né? Com respeito. É. O caminho Exatamente. você já sabe, o terço, Bíblia e a missa. Nossa, foi um empurrãozinho pra você decolar. Oi? Rampãozinho pro sucesso. Stonks. Como dizia o meu querido padrinho e minha madrinha, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Que bosta. Eu Você só vai pensando obter sucesso na sua Eu oração pensando quando na- você trabalhar nela.
Nada a ver, velho. Pensando no alfabeto. Eu sou muito filosófico. A Mônica ali 3 horas. A, B, C, D. Ah, mano, mas eu acho que é realmente isso, tá ligado? A gente entender que a gente precisa voltar e pra gente voltar a gente só precisa se deixar ser buscado, porque a todo momento Deus tá chamando a gente, saca? E ele tá ali, mas você também precisa fazer a sua parte. Nós, Então, né? Eu acho. Nós. Tá difícil. É, nós também. Tá Tipo, e a gente tá fica difícil. muito esperando isso. Nossa, eu vou ficar aqui esperando o empurrãozinho. Esse toca, esse é o empurrãozinho. Começa, mano. Começa, não fica pensando. Se deu um empurrãozinho, senão uma peteleca na orelha, tá ligado? Mano, começa, esse é o seu empurrão, entendeu? Esse podcast que é o seu empurrão pra você voltar pra sua oração. Mano, termina esse podcast, vai rezar um terço, mano. Não Reza precisa rezar terço. um rosário Pai inteiro. nosso. Tenho Mano. certeza que tem aquela pessoa que tá pensando assim, não é comigo que estão falando, É, com com você você, sim, você querido. É porque, tipo assim, a gente fica falando, vou rezar um terço, chatão. Não. Mano, você não quer rezar todo dia? Entra lá de terça e quinta. Terço da Misericórdia. No Terço da Misericórdia dos Acólitos, 3 horas. Me segue no Insta Sempre tem lá. o canuzinho, Canuzinho. o tomézinho e o O turinzinho, turinzinho. o grande turim. Mano, mas eu acho que a gente tem várias alternativas, né? Como a gente já disse, pô, agora puxando pros nossos recadinhos, a gente tem a questão da missa, né? Que eu acho que é obrigação, pô. Todo mundo tem Sim. que ir. Mano, não tá a fim de assistir a missa presencialmente, não tá seguro, tudo bem. Tá com medinho do corona? É, Assiste tudo na bem. live, pô. Assiste na live, tem live às 10h30. E tipo, quando você entra lá na live, cadê o povo pessoal da gangue? Eu não vejo ninguém. Pô, mano, na gangue tem 100 pessoas, você só tem 50 na live, alguma coisa errada É tá, a né, mesma pô? coisa nas lives das gangues que a gente tava assistindo. Não tinha 100 pessoas. Todo mundo reclama que não tá parado, que não tá o quê, mas Mas quando quando dá faz alguma oportunidade, cadê a gente dá empurrãozinho, eles não querem ir, pô. Cadê? A gente tá lá assim, vem! Joga a Você corda da Agora é o escada. momento, E vem. Nós faz um não, podcast. Não quero seguir, hoje eu tô cansado disso. Nós Tem faz uma rampa. o que eu tenho a ver com Cristo, baita nome, pode, obrigado. Eu que fiz, muito bom esse nome, pelo amor de Deus. Ai, bati na mesa, desculpa. Grande nome, aham. Mas é isso, mano. Então esses foram os recadinhos. Lembrando que a gente tem agora, nesse domingo aí, vai ter a missa, né? O que eu tenho a ver com Cristo sempre tem. Se você quiser rezar um tercinho aí, terça e quinta tem nos acólitos. E mais projetos virão. Virão. Fiquei sabendo que vão colocar perguntinha pro próximo podcast. É isso, confirmar a produção. Abre caixinha de pergunta, eu quero ver todo mundo em peso, hein? É, quero ver. Então participe você também do nosso podcast. Tamo junto. Fala, pode falar, produção. Fala, produção. Fala, produção. Vai ter que A falar. produção tá com vergonha, gente. Vou dar uma exposed aqui na produção. Calma aí que a produção tá passando um recado aqui pros nossos... O nosso podcast, ele vai ser uma vez por mês, Ah. só pra vocês ficarem no gostinho. Vocês vão ficar até o próximo podcast agora Vai ficar esperando. pensando E eu também. espero que no próximo você já tenha mudado, nem que for um pouquinho só na sua vida de oração. Nossa, Se precisar, conta Nossa, pra todo gente. mundo. A gente tá aqui, se precisar de alguma ajuda. Tem o pessoal da Inter, Chama tá no chat, no disposto, o direct. pessoal da Inter, do manda PH, o mensagem. pessoal do PAST também. Todos os servos Todo estão mundo, né, super mano? É só mandar dispostos. no É só Instagram você falar também. assim, nossa, eu preciso conversar. E eu acho que talvez se você falar pro servo, preciso conversar, já anima até o próprio servo. né? Aham. Sim, Sim. muitos servos estão desanimados, eles se sentem muito especiais. quando Hashtag as anime o pessoas seu vêm servo, pô. falar. Hashtag anime o serviço. Então, mano, eu acho que é isso, tá ligado? Então, vai ser daqui um mês, então, de novo. Se vocês quiserem antes, cobra aí o povo pra eles liberar. A produção tá falando que não. A produção tá falando que não, A mas produção cobra não eles quer- que eles vão ser a obrigados. produção tá preguiçosa, eles não querem fazer mais que um por mês. Mas é isso, gente. Agradeço aí. Tchau pra vocês e fica com a nossa vinhetinha, pô. Falou. Tchau, tchau, Paz de Fiquem com Cristo. Deus. Tchico tchum.